Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Trecos de Oficina. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e eu gosto muito desses trecos de oficina, principalmente tudo que é relacionado com marcenaria, ferramentas aplicadas à marcenaria. E esse é um vídeo destinado a esse pessoal que, assim como eu, gosta muito de marcenaria e não atua profissionalmente com marcenaria, né? Os chamados hobbyistas, né? Principalmente aquelas pessoas que querem iniciar nesse hobby. Então, muitas pessoas me perguntam sobre ferramentas, né? E hoje eu tenho uma situação aqui que é a seguinte. Eu tenho aqui, olha só, uma lateral de guarda-roupa que eu vou fazer para minha filha, tá? E eu preciso fazer aqui, ó, nessa extensão toda aqui, um rebaixo. O rebaixo é um corte que eu tenho que fazer aqui bem nessa lateralzinha aqui para encaixar o fundo do guarda-roupa, né? O fundo é uma peça que tem 6 milímetros de espessura, então eu quero que ele encaixe aqui até a metade aqui dessa espessura. Esse é um MDF de 18 milímetros, né? E como ele tem 6 milímetros de espessura, eu preciso avançar aqui 6 milímetros, né? Bom, eu poderia fazer esse corte de uma forma bem fácil na serra de bancada, mas aqui na minha oficina, né, robista, aqui eu tenho a minha janela, né, e tem um monte de coisa entulhada ali, então eu não tenho espaço para passar toda essa peça até lá. Então, a gente vai usar novamente a nossa tupia. Então, o equipamento que a gente vai utilizar é essa tupiazinha aqui, tá? E vamos dar uma olhada em alguns acessórios dela aqui, ó, que a gente vai usar. Então, a gente vai usar esse limitador aqui, ó, ele vai acoplado ali na base da tupia, aqui, coloquei errado, né? Ele vai acoplado aqui na base da tupia e eu consigo fazer o ajuste dessa guia paralela aqui, ó. E eu acerto a distância com relação à fresa que vai sair aqui no meio desse buraco aqui, tá? Isso é interessante, ó, porque eu consigo manter o deslizamento dela em paralelo aqui, ó. Tá? Então, eu vou ajustar a posição da tupia, tá vendo? Ó? Eu posso colocar mais para lá e tal, né? Então, eu vou copiar esse paralelismo aqui, né? Que já veio lá da loja usinado. Isso aqui tá 100% retilíneo, né? Tá retinho isso aqui. Então, eu vou posicionar aqui, né? Para fazer esse avanço na horizontal aqui, né? Fazendo com que a fresa tire material aqui numa distância daqui até onde eu quero de 6 milímetros, que é exatamente a espessura do fundo, né, do MDF que vai ser colocado aqui como fundo. E eu também quero que ele entre para cá metade dessa espessura. E aí a espessura dessa peça aqui eu vou regular na profundidade da fresa, que vai vir daqui para cá, entende? Então eu vou colocar metade dessa espessura aqui de 18 milímetros, vou colocar 9 milímetros de altura aqui da fresa aqui indo para fora, e aqui eu vou avançar os 6 milímetros. Deve funcionar perfeitamente. Bom, para eu acertar essa profundidade, ficar bem paralelo aqui à base da tupia, basta eu colocar numa superfície plana. Aqui eu vou usar o próprio MDF, deixo ela certinha aqui, né? E aperto aqui, ó. Agora eu sei que ela tá bem certinha aqui, ó. Olha lá, ó. Facinho, né? Beleza. Agora eu coloco essa peça aqui e faço o ajuste. Ok, agora eu tenho que ajustar essa profundidade. Mas isso daqui, esse ajuste, vai depender de qual fresa vai sair aqui. Tá? Vai depender do diâmetro da fresa. Então, precisamos pegar a fresa primeiro. E agora o que eu preciso é acertar a profundidade do corte e a distância de corte. 9 milímetros é metade da espessura desse MDF aqui, tá? Então, ver se eu consigo colocar aqui assim, ó. Deixa eu voltar o ângulo aqui. Ó,
Vamos acertar o ângulo de visão aqui. Beleza. Então ali, ó, ele tá pegando certinho, tá vendo? Então tem exatamente 9 milímetros, ó. Até na fresa. Cadê meu lápis? Tá aqui. Então, ele tem exatamente 9 milímetros, tá vendo, ó? Dessa base aqui até ali, ó, o paralelo ali, tá? Então tem 9 milímetros. Então ali já foi, tá certo? Agora eu preciso ajustar os 6 milímetros, né? Então, primeiro, vamos usar o esquadro combinado aqui para ficar mais fácil um pouco. É o seguinte, eu vou usar essa régua aqui como apoio, ó. Então eu coloco ela ali e dou uma olhada ali. Então ali tem que estar nos 6 milímetros, tá? E foi exatamente o que eu marquei ali, ó. 6 milímetros, tá bom? Agora vamos olhar a tupi aqui. Então eu vou colocar aqui o ajuste dos 6 milímetros, tá? Em paralelinho ali, ó. E aí eu tenho que fazer a fresa encostar aqui, ó. Tá? Eu tenho que empurrar até a fresa encostar, tá? E aí eu travo, ó. E apertei aqui, ó. Bom, agora nós já vamos sair cortando o MDF, né? Vamos cortar já o MDF já aqui de uma vez? Não, né? Vamos dar uma testada, a gente achar um pedaço de madeira aí para testar. Então, pessoal, para fazer o teste lá da nossa regulagem, eu tenho um MDFzinho cru aqui que, por coincidência, também é de 18 milímetros. Então nós vamos passar a tupi aqui nessa parte aqui, tá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. A altura ficou com 9, ficou beleza. Mas essa profundidade aqui, ele tá cortando com 7 milímetros, não com 6, tá? Então, eu já fiz o ajuste aqui dessa distância, tá? E uma outra coisa que eu percebi é o seguinte. Quando essa base aqui, ó, tá? Essa base aqui, ó, quando ela tá aqui assim, ela perde esse apoio aqui, ó, ela deu uma girada assim, ó, tá? Então, ele deu essa entradinha, esse dentinho a mais aqui, ó. Não isso aqui é parafuso, tá? Mas se a gente reparar assim, ó, coisinha pouca, ó. Ele vem reto aqui, chega aqui, ó, ele dá uma comida mais pra dentro, porque foi quando a hora é que ela fez essa girada assim. Então, a gente vai ter que tomar um cuidado, tá? Pra deixar sempre isso daqui apoiado, tá? Então, na hora de passar a tupi assim, ó, mais pra trás aqui, na hora de você entrar com a tupi, você tem que já estar bem apoiado aqui, ó, essa parte aqui, tá? Então, apoia e vem, tá? E vamos fazer mais um teste antes de cortar no MDF, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora. Agora ficou certo. 6 milímetros. Bom, galera, então vamos fazer o corte e depois eu volto com uma dica bem importante também, tá? Bom, galera, deixa eu dar uma outra dica agora do uso desse sistema da tupi aqui, tá? Então, quando você for entrar com o corte, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a base, vai apoiar seu dedão aqui, tá? E você vai apoiar na parte que vai ficar atrás do corte. Então, se eu estiver fazendo o corte nesse sentido, tá? A tupia vai entrar assim, eu vou apoiar aqui na parte de trás. E aí eu vou apoiar aqui no material que ainda não vai estar cortado, vai estar desse jeito, tá? Você vai apoiar o dedão aqui e vai entrar com a tupi assim, ó. Mas antes da fresa cortar o seu material, você vai apoiar com o seu dedão aqui e vai apoiar com esse seu dedo indicador aqui, tá? Ó. Segura ele assim, ó. E aí, ó, desse jeito aqui, ó. E aí você vai entrando, vai girando a tupi assim, ó. E em um determinado momento, ela vai pegar o corte, tá? E aí, você vai ter que fazer esse ângulo aqui paralelo. Você vai ter que sentir a base dela, tá vendo aqui, ó? Ela ficar apoiada, ó. Quando ela apoiar, você entra com o corte. A hora que você entrar com o corte, ele vai dar um tranquinho. Então, é importante você estar com o dedão apoiado aqui. Apoiou aqui, tá?
E aí você tem que evitar que a tupia faça esse movimento. Você tem que manter a base dela paralela à superfície. Só que é o seguinte, a dificuldade é que ela vai estar só com a metade da base aqui, tá? Então é importante você estar com o seu dedo longe da fresa, obviamente, mas segurando ela aqui, ó, tá? Então faz esse movimento aqui, ó. Segurou aqui, aí você pode até apoiar esse outro dedo aqui, porque é importante que ela corra paralela aqui, que ela não faça o desvio assim, tá? E é importante ela tá o ângulo certo aqui, que é paralelo com esse daqui. Aí você faz esse movimento aqui, tá? Outra coisa, quando a tupia tá cortando, esse pozinho aqui, ó, ele sai bem quente, cara, bem quente. Então se você tem uma pele meio sensível, cara, você tenta desviar sua mão desse pó aí, cara, porque é bem quente, tá? Pessoal que já é acostumado não vai sentir nada, né? Pode até falar que é frescura, mas, cara, quem é gente de escritório que nem eu, assim, ó, não tem a mão já protegida, né, cascuda, pode sofrer um pouquinho, tá? E aí você faz esse movimento aqui, ó, e vai indo. Quando chegar lá no final, você tem que tomar cuidado, aqui assim, ó, no final. Porque quando você chegar no final, você vai perder esse apoio aqui, ó, tá? Que aí você tem que colocar mais pressão aqui, se você estiver indo nesse sentido, aqui na parte de trás, tá? E aqui. Se você estiver colocando apoio aqui, força aqui, quando ele perder o apoio, porque quando ele passar desse ponto aqui, ó, e você estiver apoiando, ele vai jogar a fresa para dentro, tá? Então, você tem que, quando estiver chegando no final, botar mais pressão aqui e aqui do que na parte da frente aqui, tá? Então, quando estiver nesse ponto aqui, você vai aliviar a sua pressão da parte da frente e vai concentrar um pouco mais de pressão aqui e aqui. Para quando chegar aqui, você evitar de fazer esse movimento aqui e ele comer um pedaço aqui da tampa aqui, do topo, tá? Outra dica é, quando você parar o serviço por algum momento, cara, não apoie assim, ó. Porque assim, ó, isso aqui é um parafuso segurando, um parafuso segurando, tá? Se você bater ele assim, às vezes ele vai desregular aqui com a força, né? E vai desajustar aqui, sei lá, milímetros. Pode ser ruim. Então você para com a tua tupi assim, tá? Para não ter problema. Beleza? Vamos continuar. Depois eu volto com outras dicas. Ô, galera, vamos para outra dica aqui, tá? É o seguinte, para sua saúde, tá? Olha só, essa maquininha aqui, casada com MDF, cara, olha o que ela produz de filho aqui, ó. Então é o seguinte, para sua saúde, tá? Uma boa máscara, protetor auricular, óculos, tá? E é o seguinte, cara, se você estiver pensando em fazer essas adaptações aqui, tá? Dentro da sua casa, cara, onde você vai dormir à noite, meu, esquece, bicho. Isso dá divórcio, mano. Então, cara, se você precisar fazer esse tipo de serviço aqui, cara, essa maquininha com MDF não casa direito, bicho. Então você vai fazer isso aqui numa área externa, mas externa também é ruim, tá? Então é preferível você fazer isso aqui um lugar fechado. Então eu tenho aqui minha oficina, tá? Eu fecho a porta e vou fazer aqui dentro, cara, porque senão você vai encontrar esse pozinho aqui, cara, 2 anos depois que você fez o serviço dentro da sua casa, bicho. E aí, pensa a esposa, cara. Vai adorar, né? Esse troço aqui, ó. Esse casamento aqui, ó, pode dar divórcio no seu, viu? Essa dica é mais importante que tudo que eu tô ensinando aqui de marcenaria, tá? Vamos continuar aí, gurizada. Bom, eu errei aqui.
mostrar pra vocês. Deveria ter parado o corte aqui, mas eu não vi a marca, né? A poeira cobriu tudo. E eu fui embora. Mas isso aqui não vai aparecer, né? As pessoas vão ver daqui pra cá. E o que eu queria era deixar um tantinho aqui pra ajudar no suporte, mas não tem a menor importância. Não vai aparecer nada e eu parei antes. Então é um errozinho aceitável, tá bom? Então, pessoal, terminamos o corte aqui. Eu já dei uma limpada aqui na oficina, ficou beleza. E a peça que vai no fundo é um MDF assim, ó. Ele tem 6 milímetros, né? E o objetivo desse corte aqui, desse rebaixo, é que ele vai ser o fundo do armário, né? Do guarda-roupa. E ele vai receber uma peça aqui assim, ó. Tá? Do fundo. Então ele ficou rente aqui, encaixado, né? Então tem 6 milímetros, ficou certinho aqui. Esse era o objetivo, né? Porque quem olhar da lateral pra cá, não vai ver nada, né? Porque ele vai estar rente aqui, ó. Então precisou de 6 milímetros assim. E eu queria que ele descesse até a metade da espessura aqui. Então, concluímos aí. Beleza, então o vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que tenha sido útil para aqueles que estão pensando em iniciar aí no hobby da marcenaria, né? A tupia é uma das ferramentas que eu mais gosto, mais úteis, mais versáteis, né? Sempre que eu puder eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, sim, das coisas que eu faço aqui na minha oficina, beleza? Então não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, né? E se você conhece pessoas que gostam de marcenaria, compartilha esse vídeo aí com essas pessoas aí que me ajudam bastante, beleza? Como sempre eu vou deixando aqui pra você um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço!